Bom, segundo vídeo do dia, né? Postei o outro ontem. Na verdade, gravei no mesmo dia, né? Gravei na sequência, mas vou postar esse dia seguinte, tá? Bom, vamos lá falar sobre essa história aí de as pechas que são dadas aos militares, tá? Que é um pouco da continuação do vídeo anterior, né? Bom, o que eu mais ouço, disparado, é que os militares são comunistas, né? Ou então eles são uns folgados que estão lá só por conta da aposentadoria, tá? Isso é uma coisa, para mim, assim, soa sem brincadeira nenhuma. Quando eu ouço isso, eu tenho dó, né? Dó e eu acho patético quem fala isso, né? Por que isso, tá? Em primeiro lugar, vamos entender da onde vem isso, de onde vem isso, tá? Isso não vem de absolutamente ninguém que pisou num quartel. Nunca. Quando você percebe que alguém está falando isso, converse com a pessoa e pergunte se ela serviu, se ela prestou serviço militar, se ela conhece alguém, se ela tem uma relação próxima com alguém que é militar. Não tem. Isso não vem de ninguém que pisou num quartel. Nunca. Isso vem do quê? Isso vem de videozinhos de YouTube ou de textinhos de pseudo-pensadores, né? Esses videozinhos de YouTube, todos derivaram do Olavo, né? O Olavo é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca. Acho o cara um gênio, um conhecimento enciclopédico, né? Mecanismos de raciocínio totalmente fora da curva, né? Mas ele tem efetivamente um ressentimento com os militares. E esse ressentimento, ele transborda, né, nas opiniões dele. E as outras pessoas que nunca viram, que nunca tiveram nenhum contato, pegam esse ressentimento e acabam se utilizando dele. Então, assim, para mim é um completo absurdo. A pessoa nunca pisou num quartel, nunca, e acha que sabe o que acontece lá dentro, né? Normalmente a pessoa não pisou no quartel porque ainda pegou um atestado falso para poder sair do serviço militar, né? Vamos contextualizar, tá? Então vamos lá, né? O que acontece dessa história dos militares serem comunistas? Por que vem isso, tá? Isso vem basicamente de três aspectos, tá? Em primeiro lugar, os caras falam, porque foi o Lula ou a Dilma que indicaram os generais. Esse é um ponto. Segundo ponto, porque o Mourão, por exemplo, é um cara que sempre defende a Huawei. Isso é um segundo ponto. E o terceiro, porque o Ramos é um cara que tem uma foto com o Aldo Rebelo. Bom, esses argumentos, eles são tão fracos, mas tão fracos, que dá vontade até de dar risada, né? Em primeiro lugar, essa questão da progressão dos militares, os generais terem sido indicados, isso é para quem não entende nada de como as coisas funcionam. Existe uma lei 5126 de 72, lá de trás, uma lei que versa sobre a progressão de carreira dos militares, tá? Então, realmente, tá? No final da carreira, tá? Os militares, os generais, eles são indicados pelo presidente da República. Porém, o presidente da República não pode indicar quem ele quiser. Ele indica quem chegou até um determinado posto. E as pessoas que chegaram a esse determinado posto chegaram por dois critérios: anterioridade, né? Antiguidade e merecimento. Então, não é que eu posso escolher quem eu quiser para ser o general. Não posso. Eu só posso escolher uma turminha. E essa turminha chegou por antiguidade, né? E por merecimento. Então, são pessoas que tiveram toda uma carreira militar atrás. E dessas, 1, 2, 3, 4, 5, eu escolhi um, né? Obviamente que eu posso escolher quem esteja mais alinhado comigo. Isso é óbvio. Mas dentre essas pessoas, não em qualquer um, tá? Então, tem uma lei que prevê isso. Só para você ter uma mínima noção de como as coisas funcionam, João Goulart
que eram de esquerda, foi o único presidente de esquerda absurda que a gente teve, né? Ou pelo menos o presidente mais de esquerda que a gente teve, até mais que o Lula, ele escolheu como generais o Médici e o Geisel, que foram os generais mais linha dura, em tese, da ditadura de direita. Então, você percebe como as coisas não são assim, né? Tem uma lei que prevê como funciona, né? E aí essa própria lei, ela prevê o seguinte, ela prevê que quando você escolhe alguém que está no terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, todas as pessoas em cima, elas são automaticamente aposentadas, elas vão para a reserva. Foi exatamente o que o Jair Bolsonaro fez. Quando ele escolheu, por exemplo, o comandante do exército, ele escolheu o terceiro da lista. Os dois em cima saíram do jogo. Ou seja, ele limpou essa galera, né? Então, se existia alguém mais alinhado com a esquerda, isso simplesmente foi deturpado, foi depurado, né? Foi limpado, né? Então, essa ideia de que, porque os generais são indicados pela esquerda, eles são de esquerda, isso é uma grande falácia, porque tem uma lei que prevê como funciona isso, tá? Segundo ponto, o Mourão. Primeiro lugar, o Mourão pouco importa. O Mourão é um político, ele não é mais militar. Ele é irrelevante para esse processo, irrelevante, tá? Mas mesmo que ele não fosse, tá? O Mourão é um cara que, se você for olhar para as entrevistas, para as falas dele, se você for olhar, ele sempre foi colocado na parede. As pessoas, a mídia sempre criou algumas narrativas tendenciosas para que ele respondesse determinada coisa de uma determinada maneira, né? Ou seja, ele foi sempre colocado na sinuca de bico. E ele, desde que assumiu a vice-presidência, ele tende a criar uma situação mais... como é que eu vou falar? Tentar criar um equilíbrio com o que fala o presidente. E por isso que algumas falas dele parecem ser contra do presidente, mas não são, né? Inclusive, tá? As pessoas falam, mas o Mourão, ele falou que a Huawei, por exemplo, tem que participar do leilão 5G. Sabe por quê? Porque tem que participar. Tá na lei. A lei 8666, que é a lei das licitações, ela prevê que, salvo engano, no parágrafo 3º do artigo 2º, ela prevê que não existe a possibilidade de você excluir alguém por conta da localidade, né? Por conta do domicílio. Então, o que o Mourão fez foi falar a lei, né? E existem várias falas do Mourão, várias, que são em sentido totalmente a favor do governo, a favor do Jair, e que as pessoas simplesmente desconsideram. E só pegam umas pinçadas, falam, o Mourão é contra o governo. Assim, é realmente de uma imbecilidade absurda, né? Terceiro argumento, que é o tal do Ramos. Mas o Ramos teve a foto com o Aldo. Pelo amor de Deus, o que uma foto com alguém fala alguma coisa, né? Até porque, olha só, tá? Essa foto foi em junho, eu não lembro se foi 2019 ou 2020. No mês seguinte, em julho, ele foi chamado para o governo. Então, o que a gente pode imaginar? Que o Jair Bolsonaro é um ingênuo a ponto de chamar um traidor para o governo, ou que o Jair Bolsonaro trouxe o cara porque ele pegou informações privilegiadas do Aldo Rebelo. Ou seja, as pessoas estão comparando e achando que o Jair é um cabaço versus o Aldo ser um corrupto. É muito mais fácil o Aldo ser um corrupto do que o Jair ser um cabaço. Não é verdade? E mais, o Aldo Rebelo é um cara que, se você for olhar as manifestações dele após isso, foram sempre na mesma linha do governo, tá? O Brasil Paralelo fez um documentário chamado Cortina de Fumaça. Eu recomendo que vejam, e recomendo que vejam as falas do Aldo. São completamente alinhadas com as nossas a respeito da Amazônia, das ONGs e tudo mais. O Aldo, apesar de ser um merda, de ser do PCdoB, ele é muito mais nacionalista que muitos olavetes da vida. Muito mais. Muito mais. Então essa história
de que, por conta disso são comunistas, é uma viagem tão grande, mas tão grande. Porém, vamos além, tá? É óbvio que uma corporação que tem quase 2 milhões de pessoas, tá? 400 mil na ativa e 1.600.000 na reserva, é óbvio que tem gente comunista lá. Isso é óbvio. Por quê? Porque é heterogêneo. O Brasil é heterogêneo, né? Agora, isso significa que os generais são melancias e que não vão atuar? Não, zero. E por que isso? Porque o exército, ele é baseado em dois princípios que chamam hierarquia e comando, tá? Então, como é que funciona? Tá? Só para vocês entenderem, tá? Todos os exércitos modernos, absolutamente todos, eles são baseados em hierarquia e comando, tá? Isso veio do exército de Roma, tá? Dos pretorianos. Qual foi a grande inovação de Roma? Antes de Roma, não existia um exército profissional. O exército todo era baseado em mercenários, né? Ou seja, ganhava por aquilo que fazia, ou escravos, ou pessoas que agiam em nome de um deus, né? Então, por exemplo, eu luto por Esparta porque meu Leônidas é um enviado de Deus, tá? Mas não existia o exército profissional, a profissão de exército. E Roma, que foi o maior exército da Terra, o maior império da Terra, conseguiu ser o maior império da Terra justamente porque criou o exército profissional, né? E qual que era a forma de coesão desse exército? Hierarquia e comando, tá? Hierarquia e comando é o que vale até hoje para todos os exércitos modernos. Tanto é verdade que se você pegar toda essa história recente, você não vê um tenentismo ou insurreições de patentes baixas, isso não existe. Pega, por exemplo, a Venezuela. As patentes baixas estão contra o Maduro. Derruba? Não derruba. Por quê? Hierarquia e comando, tá? Então, assim, para que você tenha um exército comunista e que haja contra o presidente, obrigatoriamente o alto comando tem que ser comunista e tem que agir contra o presidente. E a gente começa a pensar, o alto comando do exército é comunista? Cara, vamos lá. PT ficou 16 anos no poder, né? Ele comprou todo mundo. Comprou empresário, comprou juiz, comprou professor, comprou todo mundo, promotor. Por que a gente não tem escândalo de corrupção com o militar? Por que os primeiros escândalos de corrupção começam a aparecer agora, né? Supostamente agora, e não tinha antes? Por um motivo muito simples. Os militares não estavam no esquema. Eles não estavam no esquema, né? E aí você volte um pouco no vídeo passado para tentar entender como é que a lógica funciona, tá? Os militares não estavam no esquema. E por não estarem no esquema, eles não foram corrompidos. Isso não significa que não tenha um ou outro que goste de A, B ou C, né? Não significa isso, mas eles não foram corrompidos. E mais, tá? A área militar é a área mais propensa a fraudes, a corrupção. Por quê? Porque são contratos bilionários e são contratos sigilosos. Não tem nada melhor que isso para quem quer roubar, tá? Então, não faz o menor sentido, né? E aí a gente vai um pouco além, né? Por exemplo, você teve no governo do PT e no governo próprio do Temer, o próprio ministro da Defesa, que é o chefe dos militares, ele era civil. Foi o Jungmann no Temer, a gente teve o Aldo no governo do PT, a gente teve o Tarso Genro no governo do PT. Hoje, os militares ocupam esse espaço. O ministro da Defesa é o Braga Neto. Então, assim, por quê? Por que um militar iria optar por um governo onde ele tem menos espaço do que o que ele tem mais espaço? Não faz o menor sentido. Pensar isso é ser um retardado mental. Não faz o menor sentido. O menor sentido, né? Então, essa ideia de que os generais são melancias, XYZ, não faz o menor sentido, é uma besteira, Isso não significa que não tenha um ou outro lá dentro do exército que tenha uma simpatia para uma ideologia A, B ou C, mas isso pouco importa.
Porque existe hierarquia e comando, e o comando do exército, ele não é comunista, porque se ele fosse comunista, ele já tinha derrubado o governo, já tinha devolvido o governo para o PT. Então, assim, acho que a gente precisa repensar um pouco as coisas, dar uma respirada e parar de falar tanta besteira. E aí eu vou falar um pouco mais, já estamos em 15 minutos, mas eu vou até uns 17, tá? O que está acontecendo, tá? O governo do Jair Bolsonaro, ele foi eleito numa coalizão entre intelectuais conservadores, pensem em Olavo e tudo mais, e militares. É uma coalizão entre os dois. Hoje, essa coalizão está ruindo. E é por isso que os conservadores estão atacando os militares. Hoje é muito difícil a gente ver isso, tá? Mas os historiadores bons, daqui a 5, 10 anos, vão identificar isso muito bem. As pessoas que já têm uma capacidade de ver as coisas de uma forma mais abstrata, como eu, por exemplo, já estou vendo isso, né? Então está havendo uma briga de poder dentro do governo. E é por isso que o Olavo fala mal dos militares. É por isso que o Paulo Martins fala mal dos militares. Por isso que o Weintraub fala mal dos militares. E eu não estou falando que quem está certo está errado, tá? Mas é uma briga de poder dentro do governo. Dentro do governo, porque é uma coalizão que está ruindo. Como já aconteceu várias vezes. Algumas coalizões se juntam e depois elas ruem. Como, por exemplo, vai acontecer em Israel. Vai acontecer em Israel quando derrubaram o Netanyahu. E foi formada uma colisão de direita e esquerda para derrubar o Netanyahu, ela vai ruir e as pessoas vão começar a brigar. Isso é normal, isso acontece em todo governo de coalizão. Isso vai acontecer no Brasil, está acontecendo. Só que hoje a gente não consegue ver, né? Então, na prática, todos esses ataques aos militares, positivistas, XYZ, é porque os conservadores intelectuais estão atacando, porque eles querem o poder. É uma disputa por poder. Não estou falando que estão certos ou estão errados, ou que eu estou de um lado ou estou de outro. Talvez eu até prefira os conservadores intelectuais, porque ideologicamente eu sou mais alinhado com eles, né? Mas o que o Jair está tentando fazer hoje? Ele está tentando manter uma coesão do governo, trazendo os militares para um lado e os conservadores do outro. Vamos tentar viver junto. É isso que ele está tentando fazer. Provavelmente ele não vai conseguir fazer isso por muito tempo, né? Mas é isso que está acontecendo, tá? Então não caia nessas narrativas imbecis, que se transformam num retardado mental quando começa a propagar as coisas, de que os militares são A, B ou C, não são. Entenda o que é um militar. Converse com alguém da ativa, de altas patentes, de médias patentes, e tente entender o que é esse cara, para depois falar alguma coisa, tá? Então, bom, basicamente é isso. Vamos lá. No próximo vídeo eu explico outras coisas. Abraço, valeu!